Nós estamos sendo gentilmente recebidos aqui no Consulado-Geral da Espanha. Quem conversa conosco é o senhor Cônsul-Geral da Espanha, senhor José Pablo Alsina, que vai nos contar desse trabalho bonito que é desempenhado aqui no Brasil através do Consulado da Espanha e também nos falar de algumas particularidades do seu país de origem. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia, Janice. Bom dia, o senhor também. Conta pra gente, senhor Cônsul, esse trabalho desenvolvido aqui, o senhor está à frente há 2 anos e meio. Correto, sim, estou aqui como agente consular da Espanha, o que significa prestar atenção e serviços administrativos à coletividade espanhola e também serviços administrativos aos brasileiros, os gaúchos que tenham relações de algum tipo com Espanha e que precisem de algum contato com a administração espanhola, já seja em questões comerciais, culturais, jurídicas, etc. Há muita demanda de pedidos hoje aqui da comunidade espanhola no Brasil? Bem, aqui temos aproximadamente no Rio Grande do Sul como uns 5.000 espanhóis, além temos como uns 1.000 na Santa Catarina, que é outro estado da minha demarcação consular, repartição consular, desculpa, e temos uma boa demanda, posso dizer que recebemos mais ou menos aqui no consulado, enfim, é um consulado pequeno, mas temos como uns 8.000 visitas cada ano, enfim, a maioria são espanhóis que querem algum tipo de serviço administrativo relacionado com o passaporte, com questões de pensões, com questões jurídicas e outras similares. Perfeito. O seu país, ele tem uma expressão, uma representatividade muito grande em nível mundial. Como é que o senhor define a Espanha hoje, esse momento em que a Espanha abre tanto as portas, seja para estudantes, seja para imigrantes? O senhor acha isso positivo? Eu acho que a Espanha é um dos países do mundo que tradicionalmente tem melhor compreendido a importância da imigração e dos movimentos migratórios mundiais. De uma parte, Espanha historicamente é um país de muita mescolança, de muita mistura. E depois, do ponto de vista, digamos, mais recente, Espanha nos anos 60 e nos anos 50 do passado século tem sido um país com muita emigração. Também no Brasil, não? Em onde temos aproximadamente uns 130.000 pessoas, mais ou menos, que têm nacionalidade espanhola e 1,5 milhão no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, Espanha é um país muito receptivo a coletividades estrangeiras. Agora, o 10% da população da Espanha, uns 5 milhões de pessoas, 4,5 milhões, são estrangeiros. E temos chegado a ter mais do 11% da população espanhola estrangeira. Então, isso eu acho que é importante. Também hemos recebido, em alguns momentos, faz uns quantos anos, temos sido um dos países do mundo de mais receptividade de asilados políticos. Então, nesse sentido, Espanha ha oferecido muito e continua a oferecer muitas possibilidades aos estrangeiros. Essa riqueza também ideológica faz a Espanha ser essa potência que é ainda hoje. Bueno, Espanha é uma potência média a nível mundial, uma potência significativa no Mediterrâneo e depois, sobretudo, somos um país com muita boa alianças e com muita boa situação estratégica. Espanha é membro da organização mundial mais importante de comércio e de cooperação internacional, que é a União Europeia, e somos membros da aliança militar mais importante do mundo, que é a Aliança Atlântica, e depois temos uma presença internacional muito importante, graças ao nosso comércio. Pense você que mais de 38% do produto interior bruto espanhol depende do comércio exterior, das exportações, e que o espanhol, por exemplo, é a segunda língua internacional do mundo depois do inglês. Então, eu acho que Espanha, sobretudo agora, não tanto diria, eu não falaria em termos de importância ou não importância, sino em termos de abertura. É indubitavelmente um dos países mais abertos do mundo. Senhor Cônsul, um dado importante que o senhor trouxe aqui antes, durante os bastidores, é que a Espanha é um grande investidor aqui no Brasil, né? Terceiro em nível mundial.
Correto, durante muitos anos hemos sido o segundo investidor depois dos Estados Unidos e agora estamos o terceiro depois dos Estados Unidos e da Bélgica. E a diferença com o quarto investidor é enorme, mais ou menos não deve ter nem a metade ou perto da metade dos investimentos espanhóis no Brasil. E certamente eu imagino que mais ou menos o mesmo acontecerá com os investimentos espanhóis no Rio Grande do Sul. Estou falando não somente de grandes companhias espanholas, como a Telefónica, a Vivo, como Santander, como Mapfre ou como Prosegur, mas estou falando também de outras, menos conhecidas, mas muito importantes, como a IPRA no setor da saúde animal, como Zaonero no setor dos calçados, como Comeshi no setor dos pacotes industriais, como GIA, que tem mais de 50 lojas em todo o Rio Grande do Sul, e até, digamos, negócios muito populares a nível de loja, por exemplo, o Zara, que aqui o Porto Alegre, uma das poucas localidades do Brasil onde tem lojas, ou o T-Shop, as 3 únicas lojas do T-Shop em todo o Brasil são precisamente em Porto Alegre, não? E depois tem outras muitas mais ou menos conhecidas para o público, como Inventa, ou como pode ser a citada Comexi, SP, que fabrica eletrodomésticos também para exportação. Então é muito variado. Ao redor de 20 empresas espanholas têm filial no Rio Grande do Sul e algumas delas é uma filial para todo o Brasil ou inclusive para a América do Sul ou para algum outro país como a Argentina. E, por consequência, muitos empregos são gerados a partir disso. Sem dúvida, a nível do Brasil, são muitas dezenas de miles de empregos criados por empresas espanholas e eu imagino que também tem um empregador muito importante no Rio Grande do Sul, todas estas pequenas empresas juntas, não? Ou medianas ou grandes. Senhor cônsul, e aqui no Brasil, o senhor entende que essa questão da língua espanhola, ela tende a crescer cada vez mais, até pela proximidade com os latinos-americanos? Está crescendo. De fato, como você sabe, acredito que segundo o governo brasileiro, tem como 6 milhões de brasileiros que estão estudando espanhol, é o país do mundo em donde se estuda mais espanhol, seguido dos Estados Unidos. Aqui temos uma rede de institutos Cervantes muito importante. Sabe que o Instituto Cervantes é como o principal instrumento de difusão da língua espanhola que tem o governo espanhol e que eles expedem um certificado muito importante que se chama o DELE, Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, que tem muita utilidade profissional quando você quer entrar em uma empresa onde se necessita o espanhol. E aqui, de fato, o Instituto Cervantes em Porto Alegre é muito ativo. Esse é o número de estudantes que querem fazer, ou de professores, que querem fazer o DELE, que querem obter este diploma do espanhol como língua estrangeira, cresce cada ano. Em Porto Alegre tem uma particularidade ligada aos espanhóis que também tem a ver com os judeus, são os sefaraditas. Correto, sim. Tem uma comunidade sefaradita pequena, umas 400 pessoas, mas muito atuante. Isto é, são judeus de origem espanhol, via Turquia, normalmente via Oriente Médio, que chegaram do Oriente Médio, em geral, particularmente da Turquia, mas que são descendentes dos judeus expulsos no ano 1492. Esta comunidade guarda muita fidelidade aos seus origens sefarat, que significa Espanha, e ha mostrado muito interesse em uma lei recente do governo espanhol, por o qual os sefaraditas do mundo inteiro podem adquirir a nacionalidade espanhola. E este ano também ha estado muito importante porque o Centro Hebraico Rio-Grandense, que é o centro que aglutina a comunidade sefaradita, se tem feito membro da rede Herência, que é uma rede de contatos entre os sefaraditas do mundo inteiro, apoiada por o governo espanhol. Este ano, recentemente, faz uns meses, estiveram na Espanha e foram recebidos por o rei
e não foi uma recepção qualquer. Eles estiveram 2 horas palestrando, enfim, debate-papo com o rei de Espanha. Eu acho que eles estão muito contentes e para nós é uma coisa muito importante por questões sentimentais e históricas e também por questões culturais. O Centro Hebraico Rio Grandense, um edifício histórico de aqui, tem a primeira, a única sinagoga sefaradita do sul do Brasil e tem uma Torá espanhola do século XV. Então a importância cultural e sentimental é muito grande. O senhor, como cônsul, já atuou em vários países. O senhor conta para a gente um pouquinho dessa experiência e como é que é essa sua nova realidade hoje aqui no Brasil. O que o senhor tira dos países que o senhor já participou como cônsul e agora? Bem, cada país tem seu próprio interesse, suas próprias coisas especiais. Eu me lembro quando estive em Honduras, tive muitas coisas trágicas que agora aqui não estou tendo, a dizer verdade, de mortes, de acidentes, não? Por a intensidade da cooperação, não? E aqui eu acho que especificamente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o que estou achando, digamos, mais diferenciado e específico é o enorme interesse por atividades culturais com Espanha, por as afinidades socioculturais com Espanha. Você deve ter em conta que, como disse Luís Coronel, o vosso acreditado poeta, a cultura gaúcha, que é uma cultura internacional também, é a única cultura regional brasileira com um componente hispânico essencial. Incluso isso se pode ver em questões de vosso sotaque, não? Especialmente na região da fronteira. Então, acredito que aí temos uma realidade, umas possibilidades muito grandes. Infelizmente, não todas saem adiante, não? Estou pensando que realmente foi uma pena que essa magnífica exposição de João Miró que tivemos em Florianópolis não pudo ter lugar aqui, ou que também tivemos uma magnífica exibição cultural de gastronomia espanhola em São Paulo, e não foi possível ter-lo aqui, mas nós temos esperanças de que incrementemos essas parcerias e que também tenhamos parceiros gaúchos, não? Interessados em aceitar estas ofertas da administração espanhola. Até porque há uma grande simpatia pelo povo espanhol, há uma proximidade, né? Nos sentimos bastante próximos dos espanhóis. Eu falaria sobretudo de uma espécie de mesma sintonia de onda que nós chamamos, não? Como nas rádios, mesma frequência, não? Estou observando uma coisa muito interessante, não? Que é como fácil estabelecer um clima de confiança recíproca entre os empresários gaúchos e os empresários espanhóis. Eu acredito que isso não é somente por um mesmo análise da realidade econômica, não? E complementaridade econômica, sino também por estar na mesma sintonia, na mesma frequência, na mesma radiofrequência. O que não é tão fácil, e naturalmente nos negócios ou nas atividades culturais, a questão da confiança mútua é essencial, não? Então, eu acho que aí é um dos segredos da boa relação hispano-gaúcha, das possibilidades de que se incrementem mais. O que vem a somar, principalmente neste momento, né? Toda boa estratégia de aproximação ela é bem-vinda. Muito obrigada pela sua gentileza carinhosa de nos receber aqui hoje. Obrigada e um bom trabalho sempre para o senhor. E lhe pergunto, o trabalho da Associação Consular, do Corpo Consular do Rio Grande do Sul, como é que o senhor percebe? Eu percebo que uma sociedade que tem tido e que está tendo uma grande importância do ponto de vista cultural e social, especialmente com a nova presidência, que augura uns tempos, acredito, muito bons para a associação, e que é um instrumento muito útil para todos nós para conectar e nos vincular com os agentes sociais e culturais gaúchos. Senhor Cônsul, muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado a vocês por o interesse.